Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um tipo de exercício muito legal que, quando cai, muita gente não consegue resolver porque não faz a devida associação com análise combinatória. Olha que legal aqui esse item. O número de soluções inteiras não negativas de x mais y mais z igual a 6 é igual a 28. Pessoal, que eu vou fazer nesse item? Muita gente fica ali na dúvida, como começar? Será que vale a pena ficar fazendo por tentativa? Bom, isso aqui, pessoal, é um conteúdo que tem a ver com análise combinatória. Para você entender qual é a lógica desse exercício, eu vou começar com alguns exemplos, tá? E aí a gente vai perceber o que é isso aqui na análise combinatória. Depois, eu vou te dar uma técnica para você responder rapidinho esse tipo de questão. Então, vamos lá. Eu vou começar colocando aqui exemplos, e o primeiro eu vou considerar esse aqui. Suponha que o x é 1, o y é 2 e o z é 3. Essa terna, ela é a solução do sistema. Para verificar isso, eu vou fazer a seguinte representação. Cada unidade eu vou colocar como se fosse um ponto. Então, olha só aqui comigo. X igual a 1, eu vou colocar um ponto. Mais y igual a 2, eu vou colocar 2 pontos. Mais o z igual a 3, eu vou colocar 3 pontos. Cada unidade eu represento agora por um ponto. Quando eu somar, eu vou ter 6 pontinhos. Muito bem. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, x igual a 2, y igual a 0 e z igual a 4. 2, eu coloco 2 pontinhos, mais y igual a 0, eu não coloco nada, z igual a 4, eu vou marcar 4 pontinhos. Tudo isso, pessoal, dá exatamente 6. Professor, por que você está fazendo desse jeito aqui? Você já vai entender a lógica, tá? Vamos fazer um último exemplo. Eu posso ter x igual a 3, y igual a 3 e o z igual a 0. Eu vou somar x igual a 3, 3 pontinhos, mais y igual a 3, eu vou colocar 3 pontinhos, mais o z não é nada, eu não coloco nada ali, e isso tudo dá 6. Muito bem. O que eu estou observando, gente? Independente do valor do x, do y e do z, antes da igualdade, eu sempre coloco 6 pontinhos. E eu sempre coloco 2 sinais de mais. Perceba comigo, antes da igualdade, eu sempre faço 8 símbolos para representar a minha equação. O que está ocorrendo aqui? Esses 8 símbolos, 6 pontinhos e 2 sinais de mais, eles estão apenas mudando de posição. Observa, né? Aqui na primeira solução tinha um pontinho. Aqui na solução do meio tinha 2. Quer dizer que teve um ponto que mudou de lugar. Aqui teve 2 sinais de mais juntos. Aqui não teve. Quer dizer que teve um mais que mudou de lugar. O que acontece quando coisas mudam de lugar? Na análise combinatória, isso tem um nome, chama permutação. Quando você tem 8 símbolos e muda os símbolos de lugar, você está permutando. O que significa isso? Que para calcular quantas soluções eu tenho, é só calcular quantas permutações que eu posso fazer com esses 6 pontinhos e os 2 sinais de mais. Cada vez que eles mudam de lugar, eu vou ter um valor para x, um valor para y e um valor para z. Então, aqui, meus amigos,
Número de soluções inteiras não negativas é o número de permutações com 8 símbolos que você vai fazer. Lembra como é que a gente permuta? Se você tem n elementos, número de permutações, n fatorial. Se eu tenho 8 símbolos para permutar, eu vou ter 8 fatorial permutações. Só que agora tem um cuidado, hein? Na permutação, quando eu tenho elementos repetidos, eu tenho que fazer divisões para não contar a mesma coisa mais de uma vez. Como é que a gente faz isso? Observa que o pontinho aqui, ele repete 6 vezes. Você vai pegar a quantia de vezes que repete e sempre colocar fatorial. A mesma coisa que o mais, pessoal. Ele repete 2 vezes, eu coloco 2 fatorial. Toda permutação com repetição, eu coloco embaixo a quantia de vezes que repete cada termo, fatorial. Muito bem. Montei essa permutação com elementos repetidos, agora eu vou resolver. Esse 8 eu vou desenvolver até o 6 fatorial. O meu 6 aqui eu copio e 2 fatorial vai dar 2. Quando você resolver aqui vai simplificar. 8 vezes 7, 56, divide por 2, 28. Esse 28, gente, é exatamente o número de soluções que você está procurando. O item aqui é correto. Fantástico, pessoal. A gente, quando pega essa questão a primeira vez, nem imagina que é uma questão que envolve permutação com repetição. Mas tá? Algumas observações importantes. Nesse tipo de equação, essa regra que eu passei aqui só funciona com algumas condições, tá? Primeiro, sempre tem que ter sinais de mais. Segundo, os expoentes de cada incógnita devem ser iguais a 1. Terceiro, os coeficientes que acompanham as incógnitas devem ser iguais a 1. Geralmente é assim que cai no vestibular, tá, pessoal? Outra coisa, ele tem que falar que são soluções inteiras não negativas. Ah, se for soluções reais, aí você tem infinitas, tá? Essa técnica só funciona mediante essas condições que eu coloquei. Muito bem. Agora, professor, uma vez que eu vi a lógica disso, tem como simplificar e passar uma técnica para resolver isso aqui mais rápido? Tem. Observa comigo, tá? Como você vai montar esse cálculo aqui de um modo muito rápido. Eu vou pegar o que está depois da igualdade, colocar aqui embaixo, fatorial. Eu vou pegar a quantia de sinais de mais, colocar aqui embaixo, fatorial. E em cima, eu vou somar. 6 mais 2, eu coloco 8. E aí, montei a minha resolução. É só resolver que você acha o total de soluções. Olha aqui esse exemplo para ver se você pegou a ideia. X mais Y mais Z igual a 9. Quantas soluções inteiras não negativas eu vou ter? Pessoal, olha como é rápido a montagem, tá? O que está depois da igualdade, eu coloco aqui embaixo fatorial. É como se a gente tivesse lá, né, 9 pontinhos que repetem. A quantia de sinais de mais, eu coloco aqui embaixo. É como se você tivesse, né, 2 símbolos mais que repetem. E no numerador é só somar 9 mais 2, 11. É como se eu tivesse no total 9 mais 2, 11 elementos aqui, 11 símbolos. Percebeu como é rápido a montagem? Uma vez que você já viu a lógica, corre para resolver desse jeito aqui. Perfeito. Agora, o que a gente vai resolver? O 11 fatorial eu vou desenvolver até o 9.
Eu vou simplificar o nosso 9 aqui. 2 fatorial vai dar 2. Cancela, cancela. 11 vezes 10, 110. Divide por 2, pessoal. Eu vou ter 55 soluções inteiras não negativas. Ok? Legal, né? Você viu da onde veio o raciocínio. Quando cai no vestibular, já faz essa montagem aqui imediatamente. Algumas observações aqui, tá? A primeira, essa equação, ela pode ser resolvida usando permutação com elementos repetidos, mas alguns livros chamam também de combinação completa, quando tem repetições e a ordem ali, ela não importa. Qualquer um desses dois nomes, a forma de resolver é a mesma, tá, gente? Muito bem. Professor, isso pode cair na forma contextualizada? Pode. Observa comigo aqui essa questão que, quando caiu no Enem, foi uma questão difícil, tá? Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme aí o desenho. No setor de produção da empresa que fabrica o brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados as cores azul, branco, vermelho e verde. E cada carrinho é pintado com apenas uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo que essa empresa pode produzir? Aqui tá as alternativas, tá, pessoal? E vamos pensar o seguinte, vou colocar aqui o nosso caminhão de novo e as cores novamente. Ele quer pintar cada carrinho ali com uma cor, mas ele deu uma condição, hein, gente? Essa condição aqui ela é muito importante você respeitar. Em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Então, o que significa isso? Que você necessariamente aqui, um dos carrinhos tem que ter a cor azul, um tem que ter a cor branca, um vermelho e um verde. Ok? Bom, já que ele falou que isso tem que ocorrer, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, desses 10 carrinhos, já garantir que um deles vai ter a cor azul. Então, eu vou supor que o primeiro aqui eu pintei de azul. Esse segundo, eu vou supor que eu pintei de branco. O terceiro, eu vou supor que eu pintei de vermelho e o quarto de verde. Por que eu fiz isso? Para garantir, com certeza, que pelo menos um carrinho aqui vai ter uma cor que ele especificou. Agora, pessoal, os outros 6 aqui, aí pode variar. Você pode pintar os outros 6 só com a cor azul, você pode pintar 3 com a cor branca, 3 com a cor verde. Ok, a condição que ele pediu no exercício está satisfeita. Tem que ter um carrinho, no mínimo um, pintado com uma cor que ele especificou aqui. Por isso que a gente faz essa ideia. Pinta 4 carrinhos já, um de cada cor, a condição que ele deu já está satisfeita, eu penso nos outros carrinhos. E aí, olha só o que eu vou montar. Eu vou chamar de Azinho a quantidade de carrinhos que eu vou pintar com a cor azul. Eu vou chamar de Bzinho a quantidade de carrinhos que eu vou pintar com a cor branca. Eu vou chamar de C a quantidade de carrinhos que eu vou pintar com a cor vermelha.
e eu vou chamar de D a quantidade de carrinhos que eu vou pintar com a cor verde. Quando eu somar essas quantias, eu vou ter qual valor, gente? Toma cuidado que não é 10, hein? Porque essa ideia que eu estou colocando aqui é em cima dos 6 carrinhos restantes, tá? Então, se eu somar a quantidade de carrinhos da cor azul, mais a quantidade de carrinhos da cor branca, mais vermelha, mais verde, tem que dar o total de carrinhos que falta pintar, que é igual a 6. E aí, com isso, gente, ó, montamos uma equação diofantina que está de acordo com aquela técnica que a gente vai aplicar. Beleza? O número de formas possíveis é igual ao número de soluções inteiras não negativas. Ah, pode ser 0, professor? Pode, né? Eu poderia ter nenhuma cor azul, nenhuma cor branca, 3 vermelho, 3 verde, tá? Então, encaixa certinho naquele perfil. Como é que a gente vai montar? Olha que legal. O que está depois da igualdade, eu coloco aqui embaixo, fatorial. A quantia de sinais de mais, eu tenho 3, eu coloco aqui embaixo. E em cima, eu vou somar 6 com 3, 9 fatorial. Essa daqui é a resolução, tá, gente? Só que agora toma cuidado. Essa resolução aqui não está desse jeito nas alternativas. Observa que tem alternativas aqui que usa C de combinação. Combinação de N elementos escolhidos PAP, a fórmula, pessoal, é essa daqui, ó. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Se você observar a alternativa B, quando ele pega combinação de 9, 3 a 3 aqui, substitui na fórmula para mim. O N, o total 9, fica em cima, o P, o 3, e aqui N menos P, 9 menos 3, 6. Observa, gente, ó, que o que ficou aqui depois da igualdade é exatamente o resultado que nós achamos. E esse resultado, então, é a combinação 9, 3 a 3, o que dá a alternativa correta, a alternativa B. No finalzinho ali, eu tive que adaptar a questão, tá? Para ir olhando as alternativas. Quando a gente trabalha bem com a fórmula de combinação, a gente já consegue perceber que isso aqui também é um resultado de combinação, tá? Questãozinha trabalhosa na época, tá? Ela foi bem discutida no Enem, e a resolução aqui, depois que você pensa nisso tudo, fica fácil de resolver. Para terminar, pessoal, a gente vai fazer agora um que é um pouquinho mais difícil, que é uma adaptação da primeira equação que nós resolvemos. Olha só esse item da CAF. A equação x mais y mais z igual a 30 possui 406 soluções inteiras positivas. Pessoal, muita gente aqui não fez esse item, hein? É um item específico. E muita gente que reconheceu esse item não fez por qual motivo? Porque está acostumado a usar aquela técnica, só que aquela técnica é para soluções inteiras não negativas. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que usar aquela ideia, porque aquela ideia é legal, porque cai numa resolução fácil de terminar. Então, a gente vai pensar assim, ó, eu vou pegar essa equação, eu vou transformar em outra que tem soluções inteiras não negativas. Como é que é feito essa matemática? Você vai considerar para mim aqui, ó, 3 números, tá? Inteiros não negativos, tá? Então, você vai pensar nisso aqui. São 3 soluções inteiras não negativas. Ok. E aí, eu vou voltar em cada incógnita da equação original que ele deu e vou fazer assim. Cada incógnita, como ela tem que ser inteira positiva, eu vou falar que ela vai ser um inteiro não negativo mais 1. Por quê? Esse A, no mínimo, gente, ele é 0. Inteiro não negativo,
o A no mínimo é 0. Se você somar 1, você já torna esse cara aqui inteiro positivo. O fato de somar 1, você já está garantindo que para qualquer valor do A, esse x é positivo. A mesma coisa você vai fazer para o y, ele vai ser o inteiro não negativo b mais 1, e o z ele vai ser o inteiro não negativo c mais 1. Essa ideia do mais 1, ela é muito legal, gente, porque eu garanto que eu sempre vou ter números inteiros positivos. Mesmo que o A, o B e o C sejam zeros, no mínimo, o x, o y e o z é 1, eu tenho soluções positivas. Muito bem. Agora, você vai pegar na equação original, substituir o x por A mais 1, o y por b mais 1, e o z você vai substituir por c mais 1. E isso você vai colocar igual a 30. Eu vou colocar a mais b mais c, 1 mais 1, 3, passa para lá, fica 27. Olha que legal. Essa nova equação aqui, gente, ela é formada por soluções inteiras não negativas. O número de soluções aqui é o número de soluções para a equação original. Então, aqui, como são inteiros não negativos, aplica aquela técnica. O que está depois da igualdade vem embaixo, 27. Quantia de sinais de mais vem embaixo. E em cima, você vai somar 27 mais 2, 29. E agora você vai resolver. 29 fatorial, eu vou diminuir até o nosso 27 aqui. Esse 27 você copia e o 2 fatorial você coloca 2. Cancela para mim aqui. 29 vezes 28 sobre 2, 28 com 2 cancela, fica 14. Quando eu multiplicar 29 por 14, olha que legal, gente. 406 é o resultado, é o número de soluções dessa equação. Automaticamente, vai ser o número de soluções dessa equação aqui. Nosso item é correto. Pegou muita gente ali, tá, pessoal? Quando ele não falar inteiros não negativos, você adapta para cada incógnita, depois transformar numa equação que você sabe resolver. Ok? Acho um bom assunto para estudar. Quando cai no vestibular, poucos acertam. Se você acertar, você já vai ter um diferencial aí na tua nota.